Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 10 e 11 de outubro de 2018. Oi, Karina. Olá, William. Essa foi uma semana que rendeu bem, né? Os ministros quase que esgotaram a pauta de julgamentos. A pauta de julgamentos tanto da quarta como da quinta-feira. A pauta dirigida da quinta-feira, 4 julgamentos que foram realizados em conjunto, na verdade apregoados para um julgamento em conjunto, foi iniciado na quinta-feira, mas acabou sendo suspensa a pedido do próprio ministro Dias Toffoli, relator desses recursos e que tinha voltado com o voto vista, para poder analisar melhor o caso e que deve voltar numa outra sessão. Mas muitos assuntos foram debatidos tanto na quarta como na quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, com decisões muito importantes. Na quarta-feira, os ministros colocaram um ponto final acerca de uma discussão que envolvia uma decisão proferida pelo Supremo em 2013, envolvendo a empresa de Correios e Telégrafos. Na quarta-feira, os ministros acabaram decidindo que a dispensa sem justa causa de funcionários empregados públicos dos Correios, que é uma empresa pública, deve ser motivada, mas não precisa necessariamente de passar por um processo administrativo para que essa dispensa aconteça. Mas ela tem que ser motivada. E também que, nesse caso, essa dispensa, essa decisão valeria apenas para a empresa pública dos Correios e não para todas as empresas públicas no Brasil, em todos os entes federativos, como esse era um dos pontos que buscava ser esclarecido no recurso que foi julgado na quarta-feira. Mas outros temas também não menos interessantes do que esse e menos importantes. Os ministros também acabaram fixando um entendimento sobre a estabilidade da empregada gestante. Qual é o momento em que se deve ser considerado para que ela tenha a estabilidade prevista na Constituição Federal? A Constituição diz que do momento em que se toma o conhecimento e o início da gestação, até 5 meses após o parto, como uma garantia de proteção à maternidade, à estabilidade, à segurança da mulher e também à proteção do filho, a Constituição garante essa estabilidade provisória da gestante e isso foi tratado na quarta-feira também. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Na quarta, houve o início do julgamento que foi finalizado na quinta-feira e na quinta vários julgamentos, listas. Ministro Dias Toffoli, William, ele tem conduzido as sessões plenárias, pelo que a gente viu desde a data da posse, tanto na quarta como na quinta-feira, com uma mesclagem entre processos da pauta dirigida dos julgamentos previstos, mas também com listas dos ministros que pressupõem julgamentos mais rápidos, aplicação de jurisprudência ou entendimentos já consolidados na Suprema Corte, mas que prescindem da votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. E assim foi na quinta-feira, como você disse. Muito trabalho, muitos julgamentos realizados, inclusive na quinta, com a declaração de inconstitucionalidade de 2 leis. Uma lei municipal do município de Santos, no estado de São Paulo, e uma lei estadual do Piauí, que teria violado a delegação, uma competência delegada que teria sido feita pela União para tratar de um assunto sobre piso salarial de determinadas categorias profissionais. Uma semana recheada de decisões no plenário do Supremo. Bem, como já adiantamos, na última quarta-feira, o plenário do STF manteve decisão que determina que Correios apresentem justificativa para demissões. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator dos embargos, disse que os Correios só podem demitir funcionários sem justa causa a partir de uma motivação, ou seja, devem justificar formalmente o motivo da dispensa. O ministro também ressaltou que outros pontos não poderiam ser decididos, como estabilidade, reintegração e até se a determinação do STF vale para outras empresas públicas ou de economia mista. Se o empregado é admitido por concurso público, a sua demissão tem que ser motivada. Eu não tenho dificuldade com essa tese. Eu não acho que essa tese seja imprecisa ou equivocada, muito pelo contrário. Mas eu vejo alguns problemas na adoção dessa tese. Este não era o objeto da ação, nem da repercussão geral reconhecida. E, em segundo lugar, presidente, aqui muito importante, em relação aos empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a decisão
tanto do TST quanto a do ministro Ricardo Lewandowski, estaria mantendo o entendimento pacífico consolidado na orientação jurisprudencial 247. Já os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin negaram o pedido dos Correios. Para eles, não há nenhum ponto a esclarecer na decisão do STF. A jurisdição se esgotou. E se esgotou, inclusive, com uma tese. A época em que nós julgamos o recurso extraordinário, mesmo sob a repercussão geral, não era comum editar-se tese. Mas o que ocorreu na sessão administrativa realizada em 9 de dezembro de 2015, decidiu-se que os relatores daqueles recursos extraordinários e redatores dos acordos em relação aos quais não fora editada a tese, os relatores encaminhariam tese. E o ministro Ricardo Lewandowski encaminhou uma tese. E a tese, a meu ver, é uma tese enxuta, que não permite elucubrações, não permite dúvidas maiores. Eu não verifico a obscuridade apontada no que diz respeito ao alcance subjetivo da decisão. Parece-me incontroverso que o acordo se refere à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Não vejo nenhuma controvérsia quanto a isso e, a rigor, não vejo necessidade de esclarecer. Quanto à motivação de dispensa, eu também fui ver o debate em plenário. Aliás, cito na declaração de votos um diálogo entre o ministro César Peluso e o então relator, ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou a citar a página 18 do acordo embargado. E o eminente ministro Peluso, portanto, diz: o que a empresa tem é que demonstrar que o fato que ocasionou a demissão corresponde à satisfação de algum interesse público. E pois que não é ato de vingança, não é ato de perseguição. Mas, por maioria, o plenário decidiu julgar apenas parte do recurso para estabelecer a tese de que os Correios precisam apresentar os motivos no caso de dispensa do funcionário. Também não há necessidade de abrir processo administrativo. Quando se faz um processo seletivo ou um concurso público de ingresso, é preciso que a demissão siga inversamente o mesmo rito, ainda que aproximado. E restringimos a tese apenas ao que foi discutido especificamente dos autos, que era a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E aí ficaríamos assim, aproveitaríamos talvez o que eu consignei, dizendo apenas que a decisão se cinge à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e no mais, como Vossa Excelência bem assentou, nós rejeitamos os embargos simplesmente porque tratam de matérias que não foram discutidas adequadamente. Se alguém é admitido numa empresa pública de economia mista ou até uma subsidiária por meio de um processo elaborado de seleção ou até de concurso público, eventualmente, concurso público amplamente considerado e não simplesmente admitido pelas regras da CLT, a demissão deve ter seguido o processo inverso, deve ter uma motivação mínima para evitar, evidentemente, perseguições de natureza política e ofensa, como está no meu acórdão, na ementa, ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Nada mais acho que seja necessário. A própria exigência, necessidade de motivação e já dispensa o processo administrativo. Administrativamente já não exige procedimento administrativo. Quem assim estiver fazendo, está fazendo por sua conta e risco. Não há necessidade de se especificar, porque não se transformou em ato vinculado. Simplesmente se exigiu motivação para um controle posterior. A motivação tem de ser veiculada em algum instrumento. O que nós precisamos apenas é de um procedimento formal, não um processo administrativo. O resto das questões, até o ministro Barroso não ingressou nelas, sobre reintegração, sobre pagamento de atrasados, sobre extensão a outras pessoas jurídicas. Então, eu entendi prudente a manifestação do ministro Barroso e o acompanho. Eu entendo que é possível acolher os embargos, uma vez que esta tese, com a devida vênia do eminente ministro Marco Aurélio, e pelos fundamentos na rejeição que o acompanhou
o ministro Luiz Edson Fachin, porque houve embargos e nós estamos ainda julgando o acórdão na sessão jurisdicional. Por isso eu vou pedir, Vênia, acolher para fixar a tese minimalista. Eu penso que não seria difícil chegarmos a um consenso em relação à maioria que se formou no sentido de fixar a tese minimalista. Karina, no caso dessa sessão de quarta-feira, no que se discutiu a estabilidade da funcionária grávida, qual foi o entendimento dos ministros? Em que momento se começa a estabilidade da funcionária gestante? Os ministros disseram que não é o momento em que a funcionária toma conhecimento dessa gestante, mas o que ela deve provar para garantir a ela o direito à indenização, caso ela tenha sido dispensada e depois venha descobrir que estava grávida, é que aquela gravidez é pré-existente à data da dispensa. Ou seja, se ela conseguir provar que durante o vínculo empregatício ela já estava grávida, quando depois houve a dispensa, aí ela faz jus a essa indenização até o 5º mês após o parto, conforme determina a própria Constituição. E no caso concreto aqui, o Tribunal Superior do Trabalho havia decidido que, apesar da própria gestante, empregada gestante, não saber que estava grávida, nem muito menos o seu empregador, ainda assim ela faria jus à indenização quando essa gestação tivesse acontecido ainda durante o vínculo. O ministro Marco Aurélio era o relator desse recurso extraordinário e entendeu de forma contrária, ficou vencido e isolado. Para o ministro Marco Aurélio, se nem mesmo a empregada gestante sabia no ato da dispensa que estava grávida, não se poderia punir o empregador com o dever de indenizar em razão desse desconhecimento. Mas não foi esse o entendimento que prevaleceu na maioria do plenário na quarta-feira no julgamento desse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Então, é preciso que, para que haja o direito à indenização em razão dessa estabilidade, a empregada deve provar que o momento da gestação aconteceu ainda durante o vínculo empregatício, ainda durante o contrato de trabalho, mesmo que a dispensa tenha ocorrido depois, posteriormente. Então, é preciso que o momento da gestação seja pré-existente à data da ruptura do vínculo. Aí ela faz jus a essa indenização. No caso concreto, ela só tomou conhecimento efetivamente da gestação durante o cumprimento do aviso prévio. E essa foi uma das decisões apenas tomadas na quarta-feira, além de outras que também foram proferidas no plenário do Supremo. Muito bem, o plenário vai para um rápido intervalo. Voltamos já já com os destaques da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. É só um instante. Estamos de volta com plenárias. Na última quinta-feira, os ministros decidiram que empresas de telefonia podem contratar terceirizados para serviços de call center. Relator do recurso, o ministro Alexandre de Moraes disse que o STF poderia adotar, neste caso, a decisão da Corte que permitiu a terceirização, inclusive para a atividade fim. Como já declaramos a inconstitucionalidade da 331, eu colocaria como tese, é nula a decisão do órgão fracionário que se recusa a aplicar o artigo 94.2 da Lei 9472, sem observar a cláusula de reserva de plenário. Porque, eventualmente, o plenário do TST pode entender que não se aplica a determinada hipótese, o artigo 94.2, por uma outra inconstitucionalidade, mas não pela súmula 331. Então, deveria reserva. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia também acompanharam a conclusão do relator de seguir o que o STF decidiu sobre terceirização. A diferença dos votos deles é que o caso deveria voltar a ser julgado no TST. Não há aqui ofensa ou violação ao princípio de reserva do plenário. Quanto à segunda parte, eu estou compreendendo a proposição e me manifestando de acordo com esse abreviar do caminho de aplicação do tema 725, até para que este Supremo Tribunal Federal dê uma resposta essa que não poderia ou não poderá ser outra do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, nesse sentido, eu acompanho a conclusão de solução da aplicação imediata do tema 725, com esta formulação. Portanto, com essas achegas e percepções, é assim que voto um sentido um pouco distinto, mas compreendendo e acompanhando a solução do caso concreto. No que se refere à primeira parte, porque considero que o afastamento da norma
de aplicação obrigatória, portanto, e com base exatamente num dispositivo que nós já tínhamos examinado na sua constitucionalidade, determina a superação, não, o reconhecimento da nulidade, porém, superado isto, acompanhando na decisão no sentido da aplicação imediata, da determinação de aplicação imediata da norma, exatamente nos termos postos pelo ministro relator. E, por essa razão, pedindo vênia à ministra Rosa Weber e até compreensão integral do ministro relator, mas, na conclusão, sendo o mesmo fundamento, eu estou acompanhando a divergência do ministro Edson Fachin. Ou seja, reconheço que há que deveria voltar. Entretanto, como o retorno significa um débito jurisdicional e não um acatamento pleno ao princípio da razoável duração do processo, estou acompanhando o ministro Edson Fachin no seu fundamento, porque voto como ele, mas na conclusão, realmente, dando provimento ao recurso. Já a ministra Rosa Weber divergiu e votou para negar o recurso. Ela considerou que não houve ilegalidade na decisão do TST e ainda que as empresas não podem contratar terceirizados para atividade fim. Também votou assim o ministro Ricardo Lewandowski. Circunscrito o objeto do recurso extraordinário admitido a esta cláusula de reserva, eu, justamente por entender que a solução do feito se fez à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, peço vênia, divirjo e nego o provimento do recurso extraordinário. Aqui eu vejo que há, neste caso, a existência de uma legislação setorial específica que condiciona a terceirização do serviço de telecomunicações a um regramento estabelecido pela Anatel. E essa tese, portanto, não alcançaria, essa tese que nós fixamos em plenário, poderia não alcançar integralmente aquilo que está se discutindo neste processo trabalhista. Mas, por maioria, o plenário decidiu que é válida a contratação de terceirizados para prestarem serviços de call center em empresas de telefonia. Inclusive no que concerne a essa previsão, que já constava do antigo CPC, consta da Lei 9868, né? A alteração do 481 do CPC, e agora devidamente incorporado. Não há necessidade de voltar ao plenário do TST, porque o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da contratação de terceiros para desenvolvimento de atividades inerentes ou atividade fim. O resultado desta conclusão seria único. Não houvesse pronunciamento do Supremo quanto à inconstitucionalidade do próprio verbete 331 da súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Seria o retorno, como consignado pelo ministro relator, o retorno do processo ao tribunal de origem e seria até mesmo ao regional, para que houvesse um incidente de inconstitucionalidade. O plenário também decidiu no julgamento de um recurso que não incide desconto de INSS sobre verbas que não são incorporadas nas remunerações de servidores públicos, entre elas terço de férias, horas extras, adicionais noturno e de salubridade. Karina, além desses casos citados agora na reportagem, os ministros também declararam inconstitucionalidade de duas leis, né? De duas leis. E uma das leis, uma lei municipal do município de Santos, no estado de São Paulo, foi alvo de duas ADPFs, duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, que é a ação própria para questionar aqui na Suprema Corte leis municipais que, de uma certa forma, descumprem os preceitos definidos na própria Constituição Federal. E nesse caso, nessas duas ADPFs, o relator era o ministro Edson Fachin e ela havia precedida de uma medida cautelar que já havia sido deferida pelo ministro Edson Fachin para suspender a eficácia dessa lei municipal de 2018, que proibia, dentro do perímetro urbano e nas extensões do município, o transporte de cargas vivas, sejam em gaiolas ou em veículos. E isso, de acordo com os autores da ADPF, violaria a competência da União
para legislar sobre comércio exterior, já que dificultaria que essas cargas vivas pudessem chegar até o Porto de Santos e exportá-los. Então, havia uma ofensa à legislação privativa da União para transporte, comércio exterior, comércio interestadual e, de uma certa forma, haveria toda essa inconstitucionalidade, já que o transporte de cargas vivas já é plenamente ou devidamente regulamentado por normas federais. Então, o município teria usurpado na sua competência legislativa ao proibir terminantemente o transporte dessas cargas vivas. Vamos ver um trechinho dos votos que foram proferidos no julgamento desse referendo na medida cautelar nessas duas ADPFs da relatoria do ministro Edson Fachin. O município não pode comparecer em matérias que já estão nitidamente legislada pela União. A situação fática é essa e a discussão do ponto de vista legislativo subjacente diz respeito ao transporte de animais e, evidentemente, por uma outra via ou de um outro modo, poderá, claro, debater-se todos os cuidados atinentes e que devem ser relevantes em relação a esse tipo de transporte. Quanto à metodologia que usa o relator, que eu tenho uma divergência. E Vossa Excelência, sempre coerente, passa quanto às competências dos entes da federação, primeiramente da competência concorrente e depois vai analisando as demais competências dos entes federados. Eu sempre parto da competência privativa da União. Só registro isso que eu farei consignar que eu uso uma outra metodologia. O transporte de cargas vivas tem que respeitar as normas sanitárias. Sim. E, evidentemente, não pode sujeitar os animais a maus tratos. Acho que esse é um ponto que deve ser bem explicitado. Porém, a incompetência me parece flagrante. Karina, nós falávamos de duas inconstitucionalidades. Essa foi uma, a outra é do Estado do Piauí? Exatamente. Nesse caso, ainda da Lei Municipal de Santos, os ministros decidiram que o julgamento era do referendo numa medida cautelar, mas eles acabaram convertendo esse julgamento em mérito para definitivamente julgar inconstitucional essa norma e aí, com isso, arquivar o processo. Essa mesma dinâmica foi aplicada no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava uma lei, como você disse, do Estado do Piauí, que teria disposto sobre o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no âmbito do Estado, uma lei de 2015. Mas os estados podem legislar sobre essa matéria? Não seria matéria envolvendo o direito do trabalho, da competência privativa da União? Sim, mas acontece que o Poder Legislativo Federal teria delegado ao Estado, e isso é possível, permitido, de acordo com o artigo 22, parágrafo único da Constituição, que determinadas matérias privativas da União para legislar sejam delegadas por meio de lei complementar aos estados. E essa lei complementar autorizava o Estado a legislar sobre determinadas profissões e categorias, desde que, e aí estabelecia dois requisitos fundamentais, fosse de iniciativa do governador do Estado, do chefe do Poder Executivo, e que essa legislação não poderia ser editada no período eleitoral, no segundo semestre do período eleitoral. E essa legislação do Estado do Piauí, buscando essa regulamentação dessas duas profissões, acabou ferindo de morte os dois requisitos previstos na lei complementar que delegava poderes para legislar sobre esse assunto. A lei foi de iniciativa da Assembleia Legislativa Parlamentar, violando então a iniciativa que deveria ser do governador, e foi estabelecida no segundo semestre do período eleitoral, quando haviam eleições, portanto, para governadores e deputados estaduais. E com isso, os ministros acabaram também declarando a inconstitucionalidade dessa legislação de 2015 do Estado do Piauí. Plenários, então, chegando ao seu final. Chega ao final e na semana que vem nós temos sessão plenária pela manhã na quarta-feira e à tarde, já que na quinta-feira não haverá sessão extraordinária. A gente se encontra na semana que vem no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Bem lembrado. Plenários, então, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.